Abra sua Bíblia comigo, por favor, nós vamos meditar numa palavra. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Glória a Deus. No capítulo 19, temos a visita do nosso irmão. Eu esqueci teu nome, Davidson, né? Davidson. Bem-vindo, viu, Davidson? Deus te abençoe, viu? Um abraço a toda a família, em nome de Jesus. Tem mais alguém que nos visite? Porque essa família aqui já não é visita, já é de casa. É da irmã Kênia. E esse homem aqui é bom, depois os irmãos vão ter o prazer de conhecer e tal. Agora, quem tiver de dieta, não queira conversa com ele. Esse homem é feroz, meu irmão, na cozinha. Deus abençoe essa família abençoada, em nome de Jesus. Está incompleta, cadê a outra? Tem outra, não é? Ah, ficaram lá? Ah, mas vão vir depois? Ah, são mais dois. Então ficaram lá no norte. Amém, amém, amém. Vamos fazer uma oração, vamos fazer, né? Vamos mexer. O povo lá fora mexe com os pauzinhos. Nós vamos mexer com o céu. Quem sabe eles ficam aqui também. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Tem mais alguém que nos visite? Não, todos de casa. Porque está todo mundo mascarado, aí a gente fica meio, né? Glória a Deus. Sejam bem-vindos todos. Deus abençoe vocês. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Versículo 11 do capítulo 19 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o amado doutor Lucas. Versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor, sentados mesmo como estamos, mas com reverência a essa palavra que é poderosa, inigualável, sobrenatural, que traz à existência o que não existe. Vamos ler com total reverência. Quero agradecer ao presbítero Júnior, os demais irmãos que estão servindo aí. Deus abençoe, em nome de Jesus. E ouvindo eles essas coisas, todos estão comigo? E ouvindo eles essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, essa é a parábola que ele contou: certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e depois voltar. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos aborreciam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. E veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também: sê tu também sobre 5 cidades. E veio outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas ou colhes onde não semeaste. Versículo 22. Porém ele lhe disse: mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e colho o que não semeei. Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com juros? E disse aos que estavam com ele: tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10 minas.
E disseram-lhe eles: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver, se lhe é dado. Mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Amém? Quantos entenderam o que leram? Se não entenderam, nós vamos tentar entender juntos. Amém? Mas eu vou perguntar diferente. Quantos creem que essa é a palavra de Deus para a tua vida? Você crê que verdadeiramente essa é a palavra do Rei Jesus para o meu e o seu coração nesta manhã? Então só você que crê, sentados como estamos, desocupe a sua mão e dê a melhor salva de palmas que você já pôde dar a essa palavra. Aplauda essa palavra, porque você aplaudindo a ela, você aplaude o próprio Deus, porque Ele é a palavra viva. Enquanto você aplaude, experimente misturar esses aplausos, um grito de glória, de júbilo, um grito de alegria, um grito de aleluia, isso. Vai aplaudindo, vai glorificando. Senhor, tome agora, meu Pai, esta palavra que vai ser pregada agora. Receba o louvor da tua igreja que agora te adora neste lugar com essas palmas. Meu Pai, esse louvor chegando ao teu trono, derrama poder, unção, virtude sobre nós. Toma a boca do pregador, usa os lábios do mensageiro, e que esta palavra venha e produza muitos frutos para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Diga glória a Deus. Amém. Olhe para o irmão que está do lado da direita, para o outro que está da esquerda, e ao olhar para um e para outro, você vai fazer amém? Diga para ele: agora você não fala. Diga: agora nem eu falo. Agora Deus falará conosco. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Deixa a sua Bíblia aberta. Nós vamos meditar aqui nesse texto. Versículo 11 diz assim: e ouvindo eles essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola. Ouvindo ele essas coisas, Jesus propôs uma parábola. Jesus ensinava muito por parábolas, para que aqueles que ouvissem não entendessem. Era de propósito que as pessoas não entendessem. Aí depois ele revelava a quem tinha mais intimidade. Amém? Nós já falamos sobre isso aqui no outro culto. Então, não é porque Jesus revelava porque queria facilitar. Não, o Evangelho não diz isso. Jesus queria que eles não entendessem mesmo. E graças a Deus por isso. Porque se todos entendessem, aí cerraria o trabalho do Senhor por ali mesmo. Graças a Deus não entenderam e se estendeu até nós essa graça maravilhosa. Amém? Glória a Deus. Muito bem, mas isso nos traz um ensinamento, dizendo que enquanto mais perto dele, enquanto mais intimidade com ele, mais revelação você vai ter dos segredos do reino. Amém? Então ele revelava para aqueles mais chegados. E as pessoas mais chegadas tinham conhecimento do significado, da mensagem por trás da parábola. Muito bem, mas eu queria meditar com você. Ouvindo eles, no versículo 11, essas coisas. Que coisas? Que coisas que eles estavam ouvindo? Ouvindo eles essas coisas, Jesus propôs uma parábola. Jesus tenta ou quer explicar a eles essas coisas através de uma parábola, para que eles tenham um entendimento. Mas que coisas? Anteriormente, o Senhor Jesus, ele tinha salvado um homem chamado Zaqueu. Antes de estar falando essa parábola, Jesus tinha salvado um homem chamado Zaqueu. Acredito que muitos aqui conhecem a história de Zaqueu. Aquele pequenininho que subiu numa árvore para poder ver a Jesus quando Jesus passava. Amém? Eu acho interessante porque certa vez eu vi um relato do homem que foi à lua, ou de um deles que foram à lua, né? Supostamente foram lá, e alguém disse: eu fui à lua e não consegui ver Deus lá. Zaqueu foi muito mais perto, subiu numa árvore e viu. Depende daquilo que a gente quer ver. Se quiser ver, vê. Amém? Foram na lua e não viram Deus, e ainda disseram que não viram. Zaqueu subiu numa árvore e viu. E a vida dele nunca mais foi a mesma. Porque quem vê a Jesus, a sua vida nunca mais é igual. Obrigado, minha filha. Deus te abençoe. És bem-aventurada, porque dás de beber a quem tem sede. Glória a Deus. Amém? Então, Jesus
entra na casa de Zaqueu. Quando vê ele na árvore, você conhece a história, Jesus fala o quê? Desce daí, Zaqueu, porque hoje convém a mim pousar na tua casa. E aí, todo mundo se espanta, obviamente, porque o religioso não está acostumado com isso. O religioso está acostumado com esforço próprio. Eu tenho que queimar um incenso, eu tenho que acender uma vela, eu tenho que subir uma escada de joelho, eu tenho que fazer N coisas para poder alcançar o favor de Deus. Então o religioso não entende isso. Então ficaram chocados com o que o Senhor fez. Mas como é que pode? Isso é um publicano. Porque Zaqueu era um homem publicano. O que era um publicano? Um judeu que, na concepção deles, traía a própria pátria. Por quê? Porque trabalhava para o império. Tudo que eles queriam era se ver livre do Império Romano, do jugo de Roma. Tanto é que a Bíblia diz, onde nós lemos, que eles pensavam imediatamente que vinha o reino de Deus. Jesus chegando em Jerusalém, o reino de Deus ia se manifestar. Ou seja, eles pensavam que Jesus ia lá e ia dar um golpe militar em Roma. Eles pensavam que Jesus ia formar um exército, tomar o poder, e o reino iria ser um reino militarizado. Era isso que eles pensavam. E Zaqueu estava numa situação que era um tanto quanto melindrosa perante os judeus, porque os judeus odiavam os publicanos. Para eles eram pecadores terríveis, porque de fato os publicanos cobravam imposto dos judeus para pagar a Roma, porém cobravam com um valor indevido, porque eles ficavam com a parte e eles enricavam por conta disso. Então Zaqueu não era bem visto na sociedade. Aí Jesus vai e entra na casa de Zaqueu, ainda diz que vai comer lá, pousar lá com Zaqueu. Uau, aí todo mundo fica, não, isso não pode, isso não é profeta, isso não tem nada de profeta, como é que pode entrar na casa de Zaqueu? Aí Jesus diz, olha, hoje me convém pousar na tua casa. Quando Jesus está na casa, são essas coisas, tá, que eu estou falando, ouvindo eles, essas coisas, são essas coisas que eles estavam ouvindo. Jesus vai na casa de Zaqueu e Zaqueu se levanta e diz, Senhor, eu vou, a partir de agora, dividir tudo que eu tenho. A metade do que eu tenho eu vou dar para os pobres. E se eu tenho defraudado alguém, se eu enganei alguém, se eu tirei algo de alguém, se eu ganhei lucros em cima da perda de alguém, defraudando alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Uau! Parece obras. Eu vou fazer isso e eu vou fazer aquilo. Só que ele disse que ia fazer porque nasceu no coração dele. Jesus não pediu nada, nem ele pediu nada a Jesus para isso. Quando ele faz isso, o Senhor que vê o coração diz, hoje, não amanhã, hoje entrou salvação nesta casa. Oh, aleluia! Quando a salvação entra, aí Jesus continua dizendo, porque este também é um filho de Abraão. Ou seja, em outras palavras, este também é um filho da fé. Ele nasceu da fé. O que é que precisava Zaqueu fazer para alcançar a salvação? Crer. Segundo, se arrepender. Ele creu e se arrependeu. Jesus viu o arrependimento dele, que gerou frutos, porque todo arrependimento genuíno gera fruto. Por isso que João Batista disse, vocês têm que produzir frutos dignos de arrependimento, não remorso. Remorso a gente entristece pelo que fizemos, mas amanhã fazemos de novo. Isso é remorso. O que o Senhor quer para nos salvar é o arrependimento. Quando Zaqueu demonstrou o arrependimento, o que é que acontece? Jesus disse, está salvo. Hoje entrou salvação nessa casa. E tem mais uma coisa. O Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Oh, aleluia. Ele veio para isso, para buscar e salvar aquele que estava perdido. Zaqueu estava perdido. Me diga o que Zaqueu fez para alcançar a salvação. Era um homem que roubava o seu próprio povo, estava enricando ilicitamente. Como a maioria deles poderia ser um religioso, como a maioria deles poderia ser um arrogante, um prepotente, um orgulhoso por causa das posses que tinha. Então esse homem não fez nada para alcançar a salvação.
Nada de bom existia nele. Mas Jesus entra na casa dele e diz: hoje teve salvação nesta casa. Aí o que é isso? Graça. O que é isso? Graça. A graça salvadora do nosso Deus. E o que é a graça? Aquele favor da parte de Deus para nós que nós não merecemos. Graça é isso. O que é que eu entendo por graça? É eu ter de Deus sem nunca ter dado nada a Ele, sem mérito algum. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé. Não há nada que o homem possa fazer para Deus salvá-lo. Não há nada que o homem possa fazer para Deus amá-lo mais. Deus já te ama tudo. Ah, você não entendeu? Deus já te ama tudo que Ele tem para amar. A prova é, a Bíblia diz através de Romanos, que Deus prova seu amor para conosco, porque Ele deu a Jesus Cristo para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Isso é graça, isso é graça, isso é graça. Oh, se vai aplaudir da palma toda, que Ele é digno. Ele é digno. Eu creio que você não vê aplaudir um homem, é para aplaudir Ele, então aplaude tudo, bem bonito, isso. Aleluia. Então é a graça dele. A graça é justamente isso. Eu não mereço, mas Ele faz. Eu não mereço, mas Ele fez. Não temos mérito algum para a salvação. É pela graça. Aí o que é que tem que fazer? Crer. Porque é pela graça mediante a fé. Eu creio, a graça se manifesta e eu sou salvo. Amém. Foi o que aconteceu com Zaqueu. Agora, muito bem, Zaqueu foi salvo e eles estão ouvindo essas coisas. Por isso que diz no versículo 11: e ouvindo eles essas coisas, aí eles ouvindo isso, eles não entenderam. O que é isso? Porque eles estão acostumados em fazer algo para ter algo de Deus. É a religião. A religião é isso. Eu preciso fazer algo, eu tenho que me cortar, eu tenho que sacrificar uma galinha, eu tenho que queimar um incenso, eu tenho que acender alguma vela, eu tenho que fazer alguma penitência, eu tenho que fazer. Não é possível, porque na cabeça do religioso, não entra na cabeça deles, não é possível que Deus me salve de graça. Sabe por quê? Porque a nossa mentalidade é essa do ser humano. Tenho que dar para receber algo. Ou se eu der algo, eu quero algo em troca. E com Deus não é assim. Para salvar, não. Para salvar, Ele só quer que você creia. Crendo, se arrependa. Se arrependendo, o Senhor opera o milagre da salvação. Eu posso falar alguma coisa? Posso falar um negócio? Só se todo mundo disser que sim. Essa salvação que Ele dá, através da graça, mediante a fé, irmãos, é o maior milagre que nós podemos viver. E eu não entendo pessoas que se desviam dele, que se afastam dele, porque estavam pedindo um milagre daqui da terra e ele não fez. Aí ficou de bico com Deus. Ficou com raivinha de Deus e se afastou, se desviou. Eu não entendo. Por quê? Porque o resto vai ser consequência de uma vida com ele. O maior milagre já aconteceu. Você está salvo. Seu nome está escrito no livro da vida. Oh, aleluia! Hoje entrou salvação nesta casa. Oh, maravilha! Amém! Glória a Deus! Ok, então pela graça nós somos salvos. O Senhor presta esse favor a nós que nós não merecemos, a preço de sangue. Mas e agora? Zaqueu foi salvo. E depois? Eles não entenderam. Eles não estavam entendendo. Ouvindo essas coisas, o Senhor tentou explicar através de uma parábola. Aí a parábola está aqui, no versículo 12. Vamos lá? Aí ele disse assim: um certo homem nobre partiu para uma terra remota ou distante, a fim de tomar para si um reino e depois voltar. Amém? Aí Jesus começa a explicar a ele acerca dessas coisas que eles estavam ouvindo. Esse certo homem aí nobre, quem é? O Senhor Jesus. Esse é o nobre da palavra. Ele é tão nobre, que assumiu o meu e o seu lugar e morreu no nosso lugar. Oh, aleluia.
Ele não pagou a entrada do teu cinema só. Não, ele não pagou o teu almoço de hoje. Não. Não foi, você vai pagar o meu, mas ele não pagou o seu, não pagou. Ninguém tomou posse da bênção, irmão. Olha aí. Não? Estou de jejum? Não sabia. Ah, tá. É porque tem uma bênção ali esperando. Glória a Deus. Então, ou seja, ele não só pagou a entrada do nosso cinema, as nossas férias, ele não pagou a entrada no restaurante, a conta. Não. O que esse homem é tão nobre que ele pagou com a própria vida aquilo que seria a nossa sentença. Deus projetou em Adão, ou através de Adão, uma nação totalmente santa, separada por ele. Era a genética de Deus em Adão. A genética de Deus era perfeito, sem pecado, e vão se multiplicar e encher essa terra. E essa terra toda será um grande paraíso. Era a genética de Deus. Porém, ele cedeu, você conhece a história, caiu, e aí entrou a genética de Satanás, através do pecado. E todos nós fomos contaminados. Aí, quando vem o novo nascimento, esse DNA é trocado. O DNA da velha natureza, do velho homem, é expulso de nós e agora percorre em nós o DNA do Altíssimo. Porque a partir do novo nascimento, somos feitos filhos de Deus. Quem fez isso? Esse homem nobre. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 12... Todos quantos o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem era criatura como nós, criaturas rejeitadas, criaturas medonhas, criaturas mentirosas, criaturas presas no pecado, depois de Jesus, ele nos tornou filhos de Deus. Essa é a maior nobreza de Jesus. Ele alcançou para nós o inatingível, ele alcançou para nós o inalcançável. Aquele que estava perdido, em Jesus agora tem um nome escrito no livro da vida. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Ele é nobre. E a Bíblia diz que ele, esse homem nobre, disse que ia tomar um reino. Eu tenho que ir possuir um reino e eu volto. Esse nobre é ele. Ele veio, estava aqui, morreu, ressuscitou. E depois de 40 dias, ainda com a igreja, com os discípulos, ele sobe definitivamente, ele é tomado. Ele vai até o seu trono, porque ele vai possuir a sua coroa. Ele troca aquela coroa de espinho, é trocada, não está mais com ele. Ele recebe uma coroa de glória. Quando ele está subindo, depois do dia 40, ele está subindo, os discípulos estão olhando, o anjo aparece e diz: ei, o que é que vocês estão subindo? Por que vocês estão olhando para ele? Esse mesmo que vocês estão vendo subir, ele vai voltar. Oh, aleluia! Aí ele invade as regiões celestiais e começa aquele tumulto lá no céu, que os anjos começam a perguntar: quem é esse que vem aí? Aí um diz: é o rei da glória. Mas que rei da glória é esse? É ele, o rei da glória. Ele está chegando. Oh, aleluia. Este homem, ele foi tomar posse do seu reinado. Oh, aleluia. É ele, o rei. Ele não tem mais aquela na sua cabeça, aquela coroa de espinho, agora é uma coroa de glória. Ele agora não carrega mais no seu peito as marcas da Azorrague, não. Ele agora tem um cinturão de ouro. Os seus pés agora não estão cheios de poeiras e sangue, marcados pelas ruas cheias de pedra de Jerusalém. Não, os seus pés agora são de latão reluzente, ofuscante, que a gente não pode nem olhar para ele. Ele agora não tem mais os seus olhos manchados, os seus olhos roxos de tanta pancada que recebeu. Os seus olhos agora são vermelhos como chamas de fogo. João disse que viu, é como chama de fogo. Da sua boca não sai mais sede. Eu tenho sede. Da sua boca não sai mais isso. João disse que da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes. Oh, aleluia. O seu cabelo não é mais aquele cabelo de judeu crespo, cheio de sangue, é emaranhado um no outro por causa do sangue. O seu cabelo não é mais assim. João disse que o seu cabelo é branco, branco como a neve. Ele é o rei, ele é o rei. Na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia, eu sinto ele aqui. Ele veio.
Que bom que não foi só você que veio. Que bom que não foi só eu que vim. Ele veio, ele... Adora ele. Eu vou te dar um minuto. Vou te dar um minuto para você adorar. Adora ele. Te dá um minuto para você adorar. Aleluia. 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 Ele agora não está com aquela cara pintada que tem por aí, de fracassado, derrotado, coroado com a coroa de espinho, todo morto, pendurado numa cruz. Ei, a cruz não pôde segurá-lo, não. A morte não pôde segurá-lo. Ele disse, eu vou tomar um reino, eu vou possuir um reino. E a Bíblia diz que esse reino estava dado por herança desde antes da fundação do mundo. Aí ele sai daqui e vai lá. Aí ele diz, mas eu vou voltar. Eu queria meditar com você sobre isso. A igreja do Senhor e o reino de Deus. Amém. Veja, versículo 13. Deixa a Bíblia aberta aí, ou ligada. Ligada também pode, viu, irmão? Deixa aberta ou ligada. Versículo 13. Ele foi tomar o reino e ele disse que voltaria depois. Versículo 13. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu venha. Aqui nós percebemos 3 coisas. Jesus foi, mas antes de ir, comissionou. Ele chama quantos? 10 servos. 10 é um número total, é uma totalidade. Ele chama a igreja dele. Eu pensei que a igreja tinha vindo. Ele chama a igreja dele. Isso, então chamou você, chamou a mim. Ele chama a igreja dele. E ele dá 10 minas. São 10 servos, são 10 minas. Uma mina para cada servo. E ele diz, negociai essas minas até que eu venha. 3 coisas. 10 servos, a igreja. 10 minas, um tesouro. Dinheiro. Porém, aqui representa o evangelho, o maior tesouro do Senhor Jesus. Está aqui 10 servos, a igreja. Está aqui 10 minas, o evangelho. Vocês têm que negociar até que eu venha. A terceira coisa que eu encontro nesse versículo, a primeira é a igreja. A segunda é o evangelho. A terceira, tempo. Tempo. O Senhor pegou a igreja, entregou a ela o seu maior tesouro, o evangelho, pelo qual ele morreu, pagou com a vida para esse evangelho existir e nos salvar. E ele ainda disse, olha, vocês têm um tempo para negociar esse evangelho. Não como estão fazendo hoje, porque entenderam errado isso, eu acredito. Estão vendendo a bênção, vendendo isso, vendendo aquilo. Não é como nos séculos passados que vendiam um pedaço de terreno no céu. Sim ou não? Quem lembra? Muito bem. Então, ou seja, as pessoas receberam essa incumbência. Você vai ter o evangelho. E não na mão, como a Bíblia, como um livro, mas gravado no coração. Aleluia. Por quê? Porque a lei, ela foi gravada em pedras. Mas o evangelho é para ser gravado no coração. Nas tábuas, não de pedra, mas nas tábuas do nosso coração. Então tem essas 3 coisas aqui. O Senhor foi, mas ele disse, ei, vem cá, 10 servos que representam a totalidade. Vocês vão receber essas minas, que é o evangelho. Agora vocês têm que negociar, multiplicar. É o que a Bíblia está nos dizendo. Essa palavra negociar no original é justamente isso que nós entendemos. É colocar para fazer mais. Essa é a ideia do original. É você pegar este valor e colocar para fazer render. É para obter lucro. Essa
é a palavra usada no original. É isso que Jesus está dizendo. Eu vou dar a vocês, igreja minha, o meu tesouro, que é o evangelho, para que vocês multipliquem. Bote na casa da moeda para ele valer mais. Estamos negociando? A igreja do século 21 tem colocado para fazer o evangelho valer mais, ou o evangelho tem valido menos? Por quê? Porque foi uma ordem dele. Vai lá, negocia, porque eu quero que tenha ganho com essas minhas minas. Agora, interessante, uma mina hoje poderia valer em média R$20. Poderia valer em média uns $4. Ô pastor, pelo amor de Deus, não paga nem meu milkshake. Não paga nem meu Starbucks, pastor. $4 e o senhor está falando de tesouro? É. Sabe por quê? Porque contraria a realidade do mundo. No mundo só vale quem tem muito, muito financeiramente, monetariamente. Só vale no mundo quem tem muitas casas. Só vale no mundo quem tem muitos carros. Só vale no mundo quem tem muito dinheiro. Aí o senhor pega $4, para você entender, e vai sacudir o mundo com $4. Sabe por quê? Porque eles viviam dentro de um sistema. Eles viviam dentro de um sistema. E Jesus está dizendo, vocês vão para esse mundo, contra esse sistema, com isso aqui que parece pouco. Parece pouco. Mas se vocês negociarem, vai explodir. Oh, aleluia. Aleluia. Ele fala para judeus. Ele fala para judeus. Para o judeu, esse evangelho é pedra de tropeço, diz a Bíblia. Porque eles são religiosos. Aí ele fala para romanos e gregos, que simboliza não o religioso, mas simboliza o intelectual, simboliza a cultura. Então Jesus está dizendo, um pouco disso aqui vai arrebentar com o sistema religioso. É só multiplicar. Um pouco disso aqui vai arrebentar com o sistema cultural do mundo, com a intelectualidade do mundo. Eles não vão resistir. Agora a igreja, os servos, têm que multiplicar. Quantos estão entendendo o que o Espírito está dizendo? Nós não podemos parar, nós não podemos reter, nós não podemos guardar. Nós temos que multiplicar essa moeda chamada mina do reino de Deus. Deixa eu dizer para os varões aqui, tá? 10 minas é dinheiro, não é garota, tá? Eu vou pegar 10 minas. Não, não é essa mina aí não, é o evangelho, tá, gente? Fica tranquilo aí. Tá ouvindo, Jorge? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Versículo 14. Veja o que diz. Todos entenderam as minas aí, não é? Mas os seus concidadãos aborreciam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. O Senhor foi. Quando o Senhor foi, aquele povo daquela sociedade pegou embaixadores, pegou representantes e mandou para aqueles servos, dizendo, eu não quero que este reine sobre nós. Aquele sistema religioso, intelectual e cultural, gregos, romanos e judeus, estavam dizendo que não queriam que o rei Jesus reinasse sobre eles. Rejeitaram o reinado e o principado de Jesus. Mas depois nós vamos ver lá na frente o resultado para esses que rejeitaram. Então, ao rejeitarem, eles levantaram embaixadores. Eles levantaram representantes para dizer, Jesus aqui não. Não vem com essa história de Jesus aqui não. Não queremos o reinado dele aqui. Esses embaixadores hoje estão por aí, por todo lado. São os representantes, os embaixadores do movimento político. Alguns políticos que para se eleger, mata boi na encruzilhada, mata isso, mata aquilo, oferece carro zero para Iemanjá no oceano. São os embaixadores. Representantes daqueles que não aceitam o reinado de Jesus. Eles aceitam o principado dos Exus, eles aceitam o principado de Mamon, eles aceitam o principado de Diana, a deusa do sexo, da orgia, eles aceitam todo tipo de principado.
mas eles não querem o principado de Jesus, o reinado de Jesus. Até hoje esses embaixadores existem. Existem através dos representantes dos movimentos LGBT, TH, PHD, sei lá. É mesmo de letra que agora a gente nem sabe mais decorar. Todo momento sai uma sequência de letra nova, LGBTH, não sei das quantas. Enfim, esses representantes estão aí, dizendo, nós aceitamos como nosso príncipe, nós aceitamos como o nosso rei, as entidades, aqueles que se manifestam, que tomam os nossos corpos, que levam nossos corpos à prostituição. Nós recebemos, nós aceitamos esse principado, da Pomba Gira, da Maria Padilha, de todos eles. Nós aceitamos, mas de Jesus não. De Jesus nós não queremos. Eles aceitam todo o reinado, menos o de Jesus. É o que o Senhor está dizendo aqui. Versículo 14. Mas os seus concidadãos, aquela sociedade, eles disseram, nós não queremos que este reine sobre nós. As pessoas, irmãos, é só você olhar na sociedade. Hoje, no século 21, está pior. É só você olhar para a sociedade. Tudo que é de Deus, que se refere a Deus, não é aceitável. Um simples exemplo, você vai em algum lugar, alguém te atende e tal, aí você diz no final, oh, God bless you, Jesus loves you. A pessoa fecha o rosto, ela fecha a cara. Eu já observei aqui, alguns fecham a cara, ficam com raiva. Aí porque estão trabalhando no estabelecimento, eles não vão te responder. Mas por dentro só Deus sabe e o diabo sabe o que é que eles estão dizendo. Mas que história é essa? Já tem lugares aqui que proibiram, apesar de não fazer diferença, né? Mas como faz menção ao cristianismo, proibiram dizer Merry Christmas. Happy Holidays. Mas Merry Christmas porque faz menção. Apesar de que desejar Feliz Natal ou não desejar, não faz diferença nenhuma, né? Mas enfim. Mas, como remete ao cristianismo, eles não querem. Por quê? Porque fala de Deus. Porque lembra de Jesus. Eles não querem o reinado de Jesus. Você já percebeu como está? Por exemplo, os programas de televisão, que pode passar qualquer coisa, mas se falar, ou se for algo referente ao reino de Deus, a palavra de Deus, não pode, não é aceito, não é aceitável. Sabe por quê? Porque essa sociedade, esse mundo, esse sistema não aceita o reinado de Jesus. Por quê, pastor? Quem pergunta? Só se todo mundo perguntar, tá aí? Senão não fala. Porque eles já têm um príncipe. Não pode reinar em dois num só reino. Ou reina um, ou reina outro. E a Bíblia diz que este século já tem um príncipe. E o príncipe deles é o príncipe das trevas. Uhul! Ou seja, esse sistema jamais vai aceitar o reinado de Jesus. Agora, nós podemos, como infiltrados do reino de Deus, multiplicar as minas, oh, aleluia, e resgatar os que estão presos dentro desse reino das trevas. Quantos estão aqui? Versículo 15, deixa eu apressar, que eu sei que você está cansado, deixa eu ir embora. Vamos lá. Versículo 15. E aconteceu que, olha o que aconteceu. Voltando ele quem? O rei. Voltando o rei, depois de ter tomado o reino, ele agora está coroado, ele agora não tem mais marcas de sangue, ele agora não está com o corpo dilacerado pelos açoites da Azorrague, não. Ele agora tem o seu cetro de justiça na mão, na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e ele agora é coroado de glória, ele é o Rei dos Reis. Aí agora ele volta, e ele disse que chamassem aqueles servos que tinha dado o dinheiro para saber o que cada um
tinha ganhado negociando. É o que cada um tinha ganhado, não é o que cada um tinha feito com as minas. Porque ele foi bem claro. Todos já sabiam o que fazer. Por isso que ele diz, eu quero saber, não o que eles fizeram. Porque já foi dito o que era para fazer. Eu quero saber o que ganharam. Porque para Jesus, nós já estamos multiplicando. Chama aqueles servos quando ele volta. Quando ele volta, ele manda chamar os servos, que é quem? A igreja, os 10 servos. E aí, meu irmão, essa volta de Jesus, entre tantas coisas, será marcada por uma prestação de contas. O fato de sermos igreja não vai nos isentar de prestar conta. O reino de Deus é um reino de prestação de contas. Nós aqui é que insistimos, né? Aqui não tem isso não, mas tem lugar que tem. O homem sai, volta a hora que quer, não presta conta à esposa. Homem casado, querendo viver como um solteiro. Aqui não tem não, é porque faz parte do script, eu quero falar. Enfim, mulheres que não querem dar satisfação ao esposo. Filho, ai, agora eu já sou homem. Quantos anos tu tem? Eu tenho 12. Não dou mais satisfação. Cara de pau, rapaz. A gente é que insiste com esse negócio de não prestar conta. Mas o reino de Deus é um reino de prestação de contas. Temos que dar conta dos nossos passos. É assim que é o reino de Deus. Amém? Então esse rei volta, chama os 10 e diz, vamos agora ajustar as contas. A volta dele será marcada por catástrofes. A volta dele será marcada por abalos sísmicos, por muitos efeitos na natureza. A volta dele será marcada por muitas coisas, mas entre elas, uma prestação de contas. Ele vai voltar. No que ele voltar, ele vai tirar a igreja. E a igreja vai comparecer diante dele para esse ajuste de conta. Aí, claro, são centenas de anos discutindo isso. Uns são pré-tribulacionistas, outros são pós-tribulacionistas. E aí fica essa discussão besta, não é? Teológica, esses debates, é pré ou é pós? E isso não interessa para nós. Porque não se chega a lugar nenhum. Até hoje estão discutindo, faz muitos anos, irmãos, séculos que discutem isso. Ah, Jesus vai voltar e vai tirar a igreja, e a igreja não vai passar pela tribulação. Aí tem outros que se levantam, não acredita assim não, vai passar pela tribulação. E sabe para que serve isso? Para dividir a igreja. Tem igrejas divididas por causa disso, por causa desse pensamento. Só que é o seguinte, irmãos, nós não temos que discutir sobre isso. Sabe o que a gente tem que fazer? É estar preparado. Eu vou repetir, o que temos que fazer quanto à volta é estar preparado. Se é pré, estou pronto. Se tiver que passar pela tribulação, estou pronto. É isso que temos que fazer, pronto e acabou. Claro que eu tenho minhas convicções. Todo pregador, todo líder, todo ministro deve ter suas convicções. Eu tenho a minha, e ensino o que eu creio. Eu creio que nós não vamos passar por essa prova que o mundo vai passar. Eu creio. É minha fé, mas eu não vou empurrar a goela abaixo de ninguém. Eu ensino, quem quiser acreditar que acredite. Só não vou estar discutindo. O evangelho não é para ser discutido. O evangelho não é para ser debatido, é para ser pregado. É para ser multiplicado. É para ser ensinado. Pronto. Agora temos que estar pronto. Vai ser antes? Estou pronto. Vai ser no meio? Estou pronto. Vai ser depois? Vai passar pela tribulação todinha, se lascar todo mundo? Estou pronto. Estamos no mesmo barco, mas estamos pronto. Tem até uma historinha, não sei se você conhece. 2 irmãos da igreja, amicíssimos e que se amavam. Um era pré-tribulacionista e o outro pós. E brigavam o tempo todo por causa disso. Não, está escrito aqui, olha aqui. É pré. Aí o outro, eu sou pós. É aquela confusão toda. Aí Jesus voltou. Quando Jesus voltou, aí foi antes da tribulação. Aí Jesus tirou a igreja. Começou a tribulação. Aí o que era pré, tá vendo? Eu não disse a você que eu acertei, eu ganhei. Só que ficou. Ficou o que era pré e ficou o que era pós. Quantos estão entendendo? Então o que a gente tem que estar é pronto, irmão. Seja para pré ou seja para pós, temos que estar pronto. Aleluia.
Glória a Deus. Jesus chama eles. Vamos a uma prestação de contas. Aleluia, glória a Deus. Agora, eu queria que você entendesse comigo. Todos os 10 estiveram diante do Senhor. A igreja salva vai chegar diante do Senhor quando ele tirar a igreja da terra. Isso a Bíblia chama de tribunal de Cristo. A igreja vai passar pelo tribunal de Cristo antes de entrar nas bodas. Eu já ensinei isso aqui no passado, essa sequência. Então nós vamos entrar nesse tribunal a partir do momento que o Senhor nos levar daqui. Agora, interessante é que ele chama a igreja e todos receberam por igual. 10 minas para 10 servos. Cada um recebeu uma para multiplicar. Eu recebi minha porção, você recebeu a sua. Todos recebemos e por igual a porção do Evangelho de Cristo. Agora, sabe o que é que me chama a atenção? É que nem todos trabalharam igual. Jesus chama um na prestação de conta, lá no tribunal. Quando Jesus chama um, disse: aí, meu filho, vamos prestar conta? Vamos. Senhor, está aqui a tua. A de quem? A tua mina. Está aqui a tua mina. A tua mina rendeu 10. Aí Jesus: servo bom, porque foste fiel no pouco, você vai governar e terá autoridade, você vai reinar sobre 10 cidades. Isso Jesus está falando do reino dele. Amém? Eu entendo que o reino de Deus é o governo de Deus hoje invisível sobre a terra, mas vai chegar o dia de ser visível. O governo de Deus é a direção de Deus para este planeta. Vai ser governado mediante a constituição do reino dele, do céu. A palavra dele. Vai ter um rei, que já é o Senhor Jesus, que já tomou posse. Vai ter uma sede, será em Jerusalém. E vão ter os que reinarão com ele. Ele disse: aquele que for fiel até o fim, eu darei que se assente no meu trono. O filho tem um trono, e esse trono está vago. Esperando por quem? Pela igreja. Por que ele, pastor? Ele sentou no trono do Pai. Junto com o Pai, ele disse. Ele sentou no trono com o Pai. O dele está vago, esperando a igreja. Nesse trono não sentou nenhum dos 12 apóstolos. Não sentou a mãe de Jesus, porque lá não tem rainha no céu. I'm so sorry. Não tem. Então não sentou ninguém. Esse trono está reservado para a igreja. Agora, com um detalhe: para a igreja que vence. E só reina quem vence. Porque toda a igreja, todos poderão ser salvos. Agora, nem todos salvos reinarão. Porque tem muitos de nós, você já deve ter ouvido. Você não, mas você deve ter ouvido. Eu me contento com a minha salvação. Eu já sou salvo. Eu entrando no 45 do segundo tempo, para mim está bom. Estou salvo. Só que não é isso que Jesus quer para a igreja. Jesus quer salvar e quer que você ocupe lugares no reino dele. O reino dele vai ser ocupado pela igreja. Aí ele chama, aí um disse: está aqui a tua mina, rendeu 10. O outro: está aqui a tua mina, rendeu 5. Aí para o primeiro ele disse: servo bom. Para o segundo: você trouxe 5, você vai reinar também sobre 5 cidades. Mas ele não disse que era bom. Sabe por quê? Porque não trabalharam igual. Então um é bom, o outro Jesus calou. Fez, multiplicou, mas amém, glória a Deus, vai receber a autoridade. Agora tem um terceiro que chega, pegou a mina, botou num lenço e guardou. Aí chegou para ele na hora da prestação de contas: Senhor meu, eu sei o quanto o Senhor é rigoroso com as suas coisas, com o seu tesouro. Senhor meu, eu sei o quanto o Senhor é rigoroso e que o Senhor colhe de onde não plantou.
Aí eu com medo, porque tem gente salva que não quer se arriscar. Tem gente salva que não fala no supermercado para não ser ridicularizado. Tem gente salva que os amigos não sabem que ele é crente. Tem gente salva que o pessoal na escola não sabe que você é cristão, que a sua casa é uma casa de cristãos. Por quê? Porque você não quer ficar mal com os amiguinhos. Sim ou não? Tem gente salvo que não fala de Jesus, faz 10 anos que trabalha no mesmo lugar, ninguém sabe que ele é crente. Por quê? Porque ele é um crente do FBI, ele anda escondido, é o 007. 007 gospel. Ninguém sabe que ele é cristão, sabe por quê? Porque ele não dá testemunho. O tesouro dele, a mina dele está guardada. Eles têm medo, eles não querem se arriscar. Não se arriscam pelo evangelho. Não se arriscam pela sua igreja. Não se arriscam pela sua reputação. Se for manchada por causa do evangelho, levante a mão e dá glória a Deus. A sua reputação, disse Pedro, não pode ser manchada por você ser homicida. A sua reputação não pode ser manchada por você ser ladrão. A sua reputação não pode ser manchada por você fazer falcatrua, por você dar trambique. Aí não. Mas por você ser de Cristo e defender o evangelho, que manchem a tua reputação. Levante a bandeira do evangelho onde você estiver, querido. Aleluia. Senhor, eu tive medo. Aí eu guardei. No versículo 13 está bem claro. Jesus chamou os 10, deu a cada um uma mina e disse: negociai até que eu venha. Multiplique até que eu... A ordem não foi guardar. A ordem não foi só ser evangélico. A ordem não foi só ter o nome escrito no livro da vida e o nome no livro de membro da igreja. Não. A ordem foi pegar esse evangelho que me salvou e levar aos 4 cantos. Essa foi a ordem, multiplicar. Nós temos feito isso. Nós temos negociado. Por quê? Porque esse servo que não negociou, Jesus disse: pega a mina dele e tira. E dá a quem tem 10. Aí todo mundo, não, mas peraí, Senhor, está errado. Porque a gente insiste em querer ensinar a Deus sobre justiça. Mas é injusto, Senhor. Como se Deus precisasse de algum professor para ensinar justiça a ele. Um dos princípios de Deus chama-se justiça. Ele pega do que tem uma e que não fez nada, tira e dá ao que tem 10. Mas esse continua servo e continua salvo. Ele não perdeu a salvação. Ele está dentro do reino. Só que não vai reinar em lugar nenhum. Ele não vai ter autoridade sobre nada. Ele vai ser um conservo. Enquanto que outros que trabalharam e multiplicaram vão ter seu posicionamento bem definido dentro do reino de Deus. E sabe o que é que eu aprendo aqui? Que eu sou salvo pela graça. A minha estadia, onde eu vou estar na eternidade, vai depender da graça. Agora, como eu vou estar na eternidade, vai depender das obras. Eu vou repetir. Temos tempo ainda. Deixa eu repetir. Eu sou salvo pela graça. Não precisei fazer nada. Só crer e aceitar a Jesus como meu Salvador. Agora, como eu vou viver essa eternidade no reino dele, aí vai depender das obras. É isso que Jesus está nos ensinando. Nós temos negociado? Nós temos feito essa obra? Ou nós somos como este servo que chega a cada domingo e mesmo assim ainda é pesado vir todo domingo? Aí se senta numa cadeira, ouve, recebe, volta para casa com aquilo dentro escondido, debaixo de um lenço, para não multiplicar com ninguém. O Senhor não quer esses servos. O Senhor quer servo que obedeça. Negocie. O que você recebeu, espalhe. Faça-se multiplicar. Abra sua Bíblia comigo, por favor.
Abra sua Bíblia comigo. Em 1 Coríntios, no capítulo 3. O que é que nós vamos fazer quando estivermos diante desse tribunal? Como é que nós vamos chegar lá? Nós vamos chegar lá com minas multiplicadas? Ou nós vamos chegar lá só com a nossa salvação? Olha, Senhor, aqui estou, Senhor, o que eu recebi, o Senhor me salvou e aqui estou eu, salvo. Eu conservei a boa semente, Senhor. E você espalhou para quem? Plantou em qual lugar mais? Ah, não, Senhor, eu não fiz. Por quê? Porque se eu fizesse onde eu estava, eu podia perder o emprego. Se eu fizesse onde eu estava, eu perdia o amigo. Se eu falasse nisso, eu perdia a noiva, a candidata, a esposa. Aí eu calei, Senhor, eu guardei. Aí o Senhor vai olhar e vai nos dizer, mas a ordem não foi guardar. Por isso que ele nem pergunta o que é que eles fizeram, não. Eles perguntam quanto eles ganharam. Porque o Senhor já deu a incumbência e Ele está certo que você está multiplicando. Se eu não multiplico, se você não multiplica, estamos em falta. Somos igreja. Estamos salvos. Aqueles que já se entregaram e receberam o Senhor. Mas e aí? Somos salvos em obediência ou em desobediência? Isso é uma palavra para a igreja. É para os 10 servos. Amém? A sociedade lá fora já rejeita mesmo. Não querem saber. Eles querem saber do carnaval. Eles querem saber do final de semana. Eles querem saber das suas coisas, dos prazeres de sua vida. Atrás do trio elétrico só não vai quem? Já morreu. Sim ou não? É assim. Então não é para a sociedade que o Senhor está falando. Ele está falando para a igreja. A igreja que leva a sério o chamado, ela vai chegar diante do Senhor, comparecer no seu tribunal. E aquele que tiver multiplicado receberá galardão, recompensa. Senhor, pastor, mais do que já recebemos aqui, nem se compara. Porque Deus é um Deus de recompensa. Deus não deixa ninguém trabalhar de graça. Deus não deixa ninguém ir embora de mão vazia. Amém. Veja, 1 Coríntios. Capítulo 3, versículo 8, diz assim. Eu vou ler esse texto para a gente caminhar para o fim. Ora, versículo 8, 1 Coríntios, capítulo 3. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá seu galardão, segundo o seu. Então, o galardão não é pela graça. O galardão é segundo o meu obra. Amém? Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. A igreja é uma lavoura e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento. Paulo está dizendo, eu pus o fundamento em vocês. E outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. Que dia? Segunda-feira? Domingo? Não, que dia é esse? O dia do tribunal. O dia que estivermos lá. Porque pelo fogo será descoberta essa obra. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Versículo 14. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer,
esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá dano, mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Ah, e como tem gente de nós, da igreja do Senhor, agarrada nesse versículo. Minha obra toda vai se queimar. Eu vou chegar lá no tribunal com uma carreta de 22 pneus, cheia de obra. Quando o Senhor botar no fogo, sai uma caixa de fósforo, e só em cinza. Aí eu vou ser salvo. Aí Paulo diz, como que pelo fogo. Eu não sei o que é que ele quer dizer com isso, nem me interessa saber. Mas o cabra vai ser salvo assim, 45, na prorrogação do segundo tempo. Entrou um fio. Aí Paulo está nos falando que nós vamos comparecer diante do Senhor Jesus Cristo como igreja. Nesse tribunal de Cristo só estarão os salvos. Não é a sociedade promíscua, perdida. Só os salvos. Aqueles que, como você, aceitaram. Aqueles que você pregou. Aqueles que você multiplicou. Aqueles que você negociou o evangelho e eles receberam. Esses vão estar lá. Quando chegarmos lá, aí Paulo está dizendo, olha, você não deve... Eu pus o fundamento. Ele está falando para aquela igreja. E o fundamento é quem? Jesus Cristo, o evangelho. Não outro fundamento. Não pode ser outro. Porque hoje a igreja do século 21 está sofrendo com isso. Já sofria nos dias de Paulo e ainda hoje sofre. Uma igreja que está sofrendo, recebendo coisas distorcidas. Recebendo comidas requentadas. Recebendo um falso evangelho. A igreja hoje tem sido atacada. A igreja de Cristo, que é para ser cristocêntrica, ela hoje tem se desviado nos cultos de sincretismo religioso. Sabe qual é o perfil da igreja hoje? Ela também crê na Bíblia. Ela também crê na Bíblia. Mas ela crê na vassoura ungida. Ela crê na terra santa que veio de Israel, que se você comer e eu, vai dar lombriga do mesmo jeito. Ela crê na pedrinha que veio lá do monte não sei das quantas. Ela crê no lencinho ungido do apóstolo não sei quem. Essa é a igreja do século 21. Correndo desesperadamente atrás das bênçãos. Correndo atrás de autógrafo de gente famosa. Ficando em fila para comprar CD autografado e pagar caro. Viajando léguas para ouvir preletores, palestrantes que cobram caro pelo que receberam de graça. Esse é o perfil da igreja. Esse é o perfil da igreja. Que também crê na Bíblia, mas define a sua vida pelo que ela sonhou. Ai, mas eu sonhei. É minha experiência, e desde quando a tua experiência e a minha está acima da palavra de Deus? Isso é inversão de valores, igreja. Mas Deus me falou, eu não confundo a voz dele. Foi ele que me disse, e o que ele te disse está acima da Bíblia. Você comparou com a palavra dele? Porque se o que ele disse contraria a palavra dele, não foi ele, foi um demônio que te falou. Que quer te tirar da rota, que quer te tirar do caminho. Igreja do Senhor, é tempo de despertar. Ele disse, não aceita outro evangelho. Tem gente, irmão, que casou por causa de profeta. Pode casar. Deus está me revelando. É um revelamento do inferno. Foi Deus que mandou. Todo dia toma uma surra do marido. O marido chega em casa embriagado. Ah, mas eu vou ganhar para Jesus. É meu príncipe. Uhul. Sim ou não? Quantos são aqui ainda? Baseado em profeta. Você tem que se basear, a igreja do Senhor, hoje mais do que nunca, na palavra. O fundamento é esse. Aliás, o primeiro fundamento da ICVN Church. Palavra de Deus. Sem tirar e nem pôr. Palavra de Deus. Fique nesse fundamento. Agora, nós recebemos o fundamento e Paulo diz, vocês têm que ir sobre o fundamento fazer o quê? Edificar, construir.
Aí Paulo está dizendo, vocês vão construir com 6 tipos de obras. Paulo está dizendo isso, a igreja vai construir com 6 tipos de obras. Primeiro, madeira, feno e palha. Essas não resistem nem ao vento, quanto mais ao fogo. Esse tipo de obra é a obra que é feita por mim, mediante a minha força e para mim. O Senhor sabe o que é que você faz, o que é que eu faço para o reino. O Senhor sabe que nós estamos fazendo, mas Ele também sabe qual a intenção do nosso coração. Ele sabe por que você faz. Ele sabe por que eu sou pastor. Ele sabe por que eu aceito fazer a obra. Ele sabe por que eu estou aqui. Ele sabe qual a intenção do meu coração. Ele sabe. Não adianta maquiar diante de Deus. Então toda obra de madeira, toda obra de palha e toda obra de feno são obras que são feitas pelo homem, na força do homem e para o homem. Essas serão queimadas. Essas que serão queimadas, você vai sofrer dano. Que tipo de dano? Paulo não disse. Mas o salvo vai passar por algum dano. Não sei se uma diminuição, não sei se longe, não sei se na minha imaginação nunca vai chegar em Jerusalém e ver Jesus reinando de perto, eu não sei. Mas sofrerá dano. O salvo vai sofrer algum tipo de dano. Por quê? Porque a sua obra não foi para multiplicação. A sua obra se queimou. Foi feita para Ele e para a glória dEle. Meu nome tem que estar lá, viu? Ei, eu vou lá? Vai. Bota minha cara no cartaz, viu? E meu nome, senão não vou. Avião, primeira classe, senão não chego lá. Estão tratando a noiva como prostituta, pagando por programa. A noiva é noiva. A noiva é noiva. Já foi comprada. Tem dono. Aleluia. Aleluia. Mas tem 3 tipos de obra. Ouro, prata e pedra preciosa. Aí ele disse, aquele que edificar sobre o fundamento, não é sobre outra coisa não. Você vai ter que edificar, fazer as obras sobre a palavra. Você vai edificar a sua vida e a vida de outros com obras de ouro, de prata e de pedras preciosas. Essas passarão pelo fogo, mas resistirão. E só quem construir com essas receberá galardão. Quais são os galardões? Tem vários, eu já falei aqui sobre isso. Mas um deles, dentro desse contexto, é o quê? Reinar com Ele. Porque muitos serão salvos, mas nem todos aqueles que forem salvos reinarão. E eu quero reinar. Quero reinar com o meu Senhor. Quantos se interessam? Então começa agora a produzir obras. Chega, não aceite produzir obra de palha, de madeira, de feno, que o vento leva, que o fogo queima. É hora da gente edificar nossa vida com obras de ouro, de prata e de pedra preciosa que resistem ao fogo. O fogo da tribulação, o fogo das tempestades, o fogo das calúnias, o fogo da difamação, o fogo que virá no tribunal. É como se Jesus estivesse no tribunal dele e uma grande pia de fogo assim, ó, ardendo. Né? Isso é uma imaginação. A grande pia de fogo ardendo, aí o Senhor manda o anjo pegar. Vem cá, entra fulano. Aí fulano entra para prestar conta. O anjo vai lá e pega as obras e joga tudo no fogo. Se queimar tudo, madeira, palha e feno. Você já viu que tem gente que a gente diz, isso aí é fogo de palha. Já viu? Acaba, começa o ano, cuspindo, vou fazer, vou acontecer, eu vou virar de cabeça para baixo. Estamos em julho. Cadê? Ai, tá perigoso. É melhor ficar guardadinho em casa. E não sei o quê. Sim ou não? Obras de palha, de madeira e de feno, que não resistirão ao fogo do tribunal de Cristo. Quantos estão aqui? Queridos, deixa eu dizer para a gente encerrar. Eu quero concluir te dizendo, não temos tempo para perder tempo. O rei que disse que ia voltar, está às portas, está voltando. Eu quero concluir
te fazendo uma pergunta que veio ao meu coração. Aqueles 3 servos, ou 3 tipos de servos. Um trabalhou e lucrou e entregou 10 minas. O outro trabalhou, lucrou e entregou 5 minas. O outro apenas devolveu a mesma mina que recebeu. Aí eu te pergunto, receberam a mesma quantidade, os mesmos recursos, receberam o mesmo Espírito, porque o Senhor disse, eu vou para o Pai, mas enviarei um outro Consolador, e vocês não estarão sós. Então todos receberam por igual, até o Espírito é o mesmo, e receberam o mesmo tempo. É de agora, do momento que eu estou entregando, até que eu venha. O tempo foi igual para eles. Aí a minha pergunta que veio no coração para eu meditar com a minha igreja foi, o que é que esse homem ficou fazendo durante esse tempo? O que é que ele ficou fazendo? Porque os outros tinham uma vida também, com certeza, família também, mas só que eles cuidaram da família, cuidaram da sua vida, mas cuidaram do reino. Aí tem gente que hoje, como aquele servo, só cuida do seu próprio reino. Aquele homem, eu acredito que ele negociou, mas ele negociou para si. E se ele negociou e negociou para si, pior ainda, porque negociou com uma mina que não era dele. E tem gente lucrando com a mina chamada Evangelho. Tem gente enricando com a mina chamada Evangelho. Mas vem o tribunal de Cristo por aí. Oxalá não percam a salvação, que se arrependam. Mas as obras vão passar pelo fogo. Quem está negociando, quem está lucrando, quem está se auto-beneficiando com o Evangelho. Aquele homem, ele, quando compareceu, o Senhor tirou o que ele tinha. Até a autoridade pouca que tinha foi tirada. Porque ele não fez o que o Senhor disse que era para fazer. Mas ele teve o mesmo tempo. E nós, como estamos negociando? Fique de pé. Como é que estamos negociando? Nós estamos melhor negociando? Será que estamos negociando? Glória a Jesus. A ordem não foi guardar. A ordem não foi guardar. A ordem foi negociar. Chega de nós perdermos tempo com obra de palha, de madeira e de feno, coisas feitas só para nós. Estamos muitas vezes criando o nosso próprio império, que vai ruir, vai tudo perecer. E estamos esquecendo para que fomos chamados. E aqui na América nós vemos muito de perto esse engano que toma conta de nós. Muitos cristãos vieram para... A primeira palavra que eu recebi quando cheguei aqui há 10 anos atrás: pastor, se cuide, que essa terra é um cemitério de profetas. Eu digo, eu repreendo em nome de Jesus. Por quê? Porque nós corremos, porque a vida aqui não é fácil. E corremos ao ponto de nos entregarmos somente à nossa vida. E esquecemos do reino. Esquecemos do nosso real chamado. O seu chamado não foi para ser pintor. O seu chamado não foi para ser house cleaner. Você está fazendo isso para sobreviver. O seu chamado é ser uma multiplicadora. Um multiplicador de minas. Quantos estão aqui? Esse é o nosso real chamado. A Bíblia fala de livros. Nós só escutamos falar do livro da vida, na maioria das vezes. Mas a Bíblia fala de livros. Existe com Deus 7 livros ao total. Um deles é chamado o livro dos propósitos, que está escrito por Deus a nosso respeito antes da gente nascer. Está lá no Salmo, é só você olhar. Ele já escreveu tudo. Ele sabia onde você ia nascer, a família que você ia nascer, o país que você ia nascer, quem você ia ser. Tudo está escrito ao nosso respeito. Aquilo que a gente deveria ser. Aí existe o livro do propósito
e um livro chamado Livro da Nossa Vontade, do livre-arbítrio. Aí no tribunal o Senhor vai pegar esses livros e Ele vai comparar o que Ele escreveu para você ser e fazer e o que você resolveu ser e fazer. E deixa eu te dizer uma coisa, nós vamos ser julgados pelas nossas obras, mas também nós vamos ser julgados pelo que não fizemos. Você vai ser julgado pelo que você fez, se a obra foi de ouro, de prata, de pedra preciosa, mas também a igreja vai ser julgada pelo que deixou de fazer, porque você recebeu para fazer, está escrito para você fazer. Sabe qual é o nosso grande problema? É que a gente ouve sonhos, revelamentos, mas a gente não tem mais a nossa conexão com Deus. Para eu ouvir uma palavra, eu estou ansioso, eu caio no engodo de correr atrás de profetas. Eu creio, Deus usa pessoas, eu creio. Só que as pessoas estão deixando de buscar o próprio Deus para buscar essas pessoas. E como mexe com a emoção humana pode comprometer a mensagem. Sabe o que é que falta? A gente está com o ouvido atento, conectado. E todo dia o Senhor nos dizer, hoje, para a tua vida está escrito isso. Faz isso hoje, tá? Faça isso. Aí você, sim, Senhor. Para isso tem que ter conexão. Quem lembra de Adão? Todo dia na viração do dia o Senhor vinha. É como se o Senhor viesse com o livro do propósito. Adão, eu disse, Senhor. Todo dia na viração do dia o Senhor. Adão, para o seu dia vai ser isso, isso e isso. É o que eu escrevi para a tua vida, tá? Faz isso. Sim, Senhor. Depois Adão resolveu viver a própria vida. Toda vez que você deixar de consultar o Senhor e resolver viver a sua própria vida, porque você se acha dono do seu nariz, corre o risco de você viver o propósito de Deus para a tua vida. E nós vamos ser julgados por aquilo que deixamos de ser e fazer, referente ao que Deus escreveu para sermos e fazermos. Quantos estão aqui? Feche os seus olhos, querido. A minha oração é que o Espírito Santo tenha falado ao teu coração. Muito melhor do que eu, porque Ele é o maior pregador de todos os tempos. Medite nessas palavras, porque o Rei está voltando. O Rei está voltando. Você pode ser salvo como que pelo fogo. Aos 45 do segundo tempo. Pode. Mas para que correr esse risco? Você recebeu o mesmo tempo. Não perca tempo mais. Vá fazer a obra. Vá anunciar Jesus. E aqui cai por terra aquela onda de perguntar. Estamos no processo de edificação. Aí cai por terra aquele negócio de perguntar. Ai, o que é que o cristão pode? O cristão pode beber? Ai, o cristão pode fazer isso, botar piercing, fazer não sei o quê. Ai, e o cristão pode beber vinho. Ai, o cristão pode ouvir música do mundo. Cai por terra isso aqui. Sabe por quê? Porque a pergunta não é essa. A pergunta é, isso edifica? Essa deveria ser sua pergunta. Isso edifica? Edifica eu fazer isso? Edifica eu ouvir tal música? Edifica eu dançar tal dança? Edifica eu fazer tal coisa? Edifica? Isso edifica? Essa é que tem que ser a pergunta. Não é o que o pode ou se não pode. Não, nós somos livres em Cristo. Agora, essa tua liberdade está te edificando ou está te jogando para fora? O que é que você está fazendo com essa liberdade? Oh, Espírito Santo. Meu Deus, está aqui a tua igreja, Senhor. Deus nos conserve, meu Pai, em pé diante de Ti. Nos conserve para o Teu dia, Senhor. Nós queremos, meu Pai, se aqui vivos estivermos, queremos ser transformados e subir. Meu Pai, nós queremos estar diante de Ti, Senhor. E que as nossas obras não sejam para a nossa glória, não sejam feitas na força do nosso braço, mas que vivemos em total e completa dependência do Senhor. E que possamos atingir o primeiro grande propósito da nossa vida, que é viver para a Tua glória, que é viver para a Tua adoração, que é viver para Te agradar. Perdoa os nossos pecados, meu Pai.
perdoa os nossos pecados, tenha misericórdia de nós. Com os olhos fechados, a cabeça curvada. Eu não sei, mas de repente você está aqui ou você em casa e quer entregar a sua vida para Jesus. Por quê? Porque aqueles que rejeitaram, o Senhor disse no final: e aqueles que não quiseram que eu reinasse, traga-os diante de mim e mate-os todos. Ou seja, não serão poupados aqueles que rejeitam o Evangelho. Não serão poupados aqueles que rejeitam ao Senhor e a sua vontade. Não serão poupados. Então, se você quer entregar a sua vida a Jesus, para escapar, para o Senhor te poupar, escrever o teu nome no livro da vida. Ou você quer voltar porque você está afastado, enfim. Se você está aqui no santuário, no templo, eu vou te chamar aqui na frente que eu quero orar por você. Você que quer voltar para Jesus, reconciliar-se com Ele, ou você que de repente quer se entregar a Ele. E você de casa, se você quer fazer isso, escreve aí que o pessoal da transmissão vai me dar um sinal se você quer, porque eu vou orar por você também daqui. O rei está voltando, e se você não quer ficar, edifique a sua obra, edifique a sua vida com obras de ouro, de prata e obras de pedras preciosas, porque o Senhor vai te recompensar, e nós não só estaremos com Ele, mas reinaremos com Ele. Espírito Santo, aqui está a tua igreja. Essa foi a mensagem que o Senhor pôs no meu coração. Me perdoe por não saber pregar, por não saber transmiti-la como o Senhor é digno. Mas eu tentei, Pai, fazer o meu melhor. Que o Senhor escreva nas tábuas do nosso coração e que desça tal temor, meu Pai, sobre nós, que a gente possa viver hoje como se fosse o último dia da nossa vida aqui. Que caia um temor nessa igreja e nessa cidade, que eles possam viver como os primeiros apóstolos, que diziam que iam estar vivos na volta do Senhor. Eles acreditavam que o Senhor voltaria naquela geração. Que assim sejamos nós, que acreditemos, meu Pai, confiantes de que o Senhor, na nossa geração, o Senhor vai voltar. E que, meu Pai, este é o último dia da nossa vida, que assim vivamos, porque certamente estaremos preparados para essa tua volta. E que vivamos, meu Pai, debaixo da tua unção e do teu poder, operando obras, realizando obras de ouro, de prata e de pedras preciosas, porque não é na nossa força, mas na tua, não é na nossa graça, mas na tua, é na unção e no poder do teu Espírito, e cada obra dessa é para a tua glória. Nós entregamos em tuas mãos nossa vida, em nome e para a glória de Jesus. Dê ao Senhor o seu amém e o seu aplauso, se você crê, em nome de Jesus. Glória a Deus.